Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Ibovespa apresentou leve baixa de 0,47%, um candle de indefinição, segue dentro de um movimento de baixa, contra uma tendência de alta no gráfico diário e se sustentando neste momento acima de uma antiga resistência, agora funcionando como suporte na faixa dos 41.444 pontos. O movimento atual de baixa está mais fraco do que o movimento de subida, mas é um movimento que pode ganhar aceleração aí nos próximos pregões, uma aceleração para baixo. Por quê? Primeiramente, se perder, o principal sinal seria perder os 41.441 seguido de 41.210, ganharia ainda mais força. Agora os motivos. Ibov encontra-se em um patamar relevante de resistência no gráfico semanal. Além disso, a tendência no gráfico semanal é de baixa. Gerou um movimento de correção satisfatório em relação ao movimento anterior, podendo iniciar aqui a formação de novo de um topo descendente no gráfico semanal, mantendo sua tendência aí para baixo. Somando a isso, temos aqui o Ibov no gráfico de 60 minutos, uma formação semelhante a de um ombro cabeça a ombro. Não significa dizer que ele vai ser confirmado, mas a perda das mínimas que eu mencionei, mínima do pregão passado é um fundo no dia 60 e do retrasado também é um fundo no dia 60, aumenta a chance de confirmação, um padrão de reversão que simboliza a reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, podendo ganhar aceleração aqui para baixo, caso isso aconteça. Então é bom a gente ficar atento aí nos próximos pregões no índice Bovespa. Por enquanto, ainda sem ganhar muita força para baixo e ainda mantendo sua tendência de alta, as características aí fundamentais de uma tendência de alta, o índice Bovespa. No mini índice, o dia também foi um dia lateral, candle de indefinição. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, aqui foi o pregão de hoje, um movimento mais lateral, no sentido, fez até essa movimentação para cima, que rápida e depois para baixo, mas continuou travado aqui no decorrer do dia. Se olharmos para o gráfico de 10 minutos, fica mais claro essa questão, perde a mínima de um fundo importante, só que sobe, já rompe o topo anterior, volta de novo praticamente para o fundo anterior, e aqui gera até um topo descendente, mas não consegue dar sequência principalmente gerar topo abaixo desse nível importante aqui que seria de suporte para o mini índice. Depois ficou aqui mais travado numa região ali em torno de 42.460, é um número importante no meu entender para o mini índice. Mas de qualquer forma, para mim foi um dia importante, teve até algumas operações possíveis em cima do mini índice, lembrando que nesse mês, após o carnaval, eu passei a implementar uma forma diferente de monitoração do pregão, ou seja, eu passei a monitorar muito mais o mini índice em busca de operações de day trade. E eu cheguei a mudar a forma como eu monitoro o pregão. Se eu jogar aqui como eu monitoro o pregão, vou colocar aqui no mini índice. Antigamente eu monitorava o pregão dessa forma, são 4 janelas, dividi aqui mensal, semanal, diário e gráfico de 60 minutos. Então ficava constantemente isso na minha tela, então mais acostumado a ver esse tipo de movimentação. E agora eu passo ainda com gráfico com 4 janelas, mas agora com semanal, diário, 60 e 10 minutos, por causa das operações de day trade no mini índice. Então há um período vamos dizer assim, do cérebro de se tornar um hábito em relação à movimentação desse tempo gráfico, que era o gráfico de 10 minutos, que era um gráfico que eu não olhava tanto, inclusive passando até a olhar o gráfico de 2 minutos. Então isso leva a uma certa adaptação, mas durante esse período de adaptação venho fazendo uma série de registros, pegando aqui eu tenho um caderno no Evernote, onde eu registro todos os dias as operações que aconteceram no dia dentro da minha metodologia, ou seja, o método não mudou, mas como mudou um tempo gráfico em relação à minha monitoração, há um período de readaptação, mas de qualquer forma estou muito otimista em relação a essa mudança. E com todos os registros que eu venho fazendo, cada dia eu faço os registros, tem registros mais detalhados das entradas, tem registro aqui que eu coloco inclusive gráfico de 2 minutos em cima da operação, até no pregão de hoje eu boto ali o gráfico de 2 minutos aqui para baixo, aqui está aqui embaixo mostrando o gráfico de 2 minutos, enfim, tem uma série de mudanças que eu estou implementando, na expectativa de quê? De manter aqui uma curva de capital favorável, inclusive até ganhar mais força nessa curva de capital que eu venho trabalhando aí mais forte numa mudança de metodologia desde do início de 2014. Então a minha perspectiva é muito boa em relação a essa mudança e em breve acredito que a gente comece a voltar aí para uma adaptação em relação ao número de operações. Minha expectativa é que ocorra pelo menos ali em torno de 3 operações em média por dia. Isso já com as coisas fluindo constantemente. Mas é isso. Para o próximo pregão,
ficaria atento aí para posições, seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora, após esse dia de definição. Fica mais focado em ponta compradora se conseguir romper a máxima do pregão de hoje. Não conseguindo fazer isso e gerando alguma sinalização mais relevante ali para baixo no G60, meu foco ficaria mais na venda. Na sequência aqui temos para comentar algumas ações. Lembrando, se está sendo o último videoanálise para você, lembre-se de dar um like nela, um joinha aí no YouTube. Desde já agradeço aí sua audiência. Petrobras, pregão de hoje, candle de reversão, chamado de estrela cadente, a formação é semelhante. Também ali com a lateralização bastante forte aqui no pregão de hoje. Lembrando que é uma venda que eu cheguei a recomendar no pregão passado, foi cancelada essa venda, não executei essa venda. O pregão de hoje ficou bastante travado, mas ainda me chama a atenção a possibilidade de uma venda se perder a mínima do pregão de hoje, 4,79. Ainda me chama a atenção, pois aumenta a chance de ganhar alguma força aqui para baixo para vir fechar esse gap. Então é um ativo que eu vou ficar monitorando ainda no próximo pregão, nessa expectativa de trabalhar na ponta vendedora. Caso ganhe força para cima dos R$5, ela vai ficar mais para quem opera day trade em Petrobras, mais para buscar operações de compra acima desses R$5, usando aí fundo ascendente no gráfico de 10, 15 minutos acima desse patamar. Na Vale 5, o dia foi de queda de 5,23%, segue no movimento de baixa, ganha um pouco mais de força através de gaps, mas ainda dentro de um movimento de alta. Também a Vale 5, observa lá no gráfico semanal que chegou num nível importante, assim como o Ibovespa. Então, podendo vir aqui trazer, nesse momento, o semanal apresentando ali um padrão de reversão chamado de nuvem negra. Mas, de qualquer forma, é um papel que, dependendo da movimentação do G60 no próximo pregão, ainda me chamaria atenção até para arriscar uma compra aqui pelo G60, tentando pegar um repique aqui de alta, uma movimentação para cima para fechamento aí desses gaps. Um primeiro na faixa de R$ 8,41 e o segundo na faixa de R$ 8,94. Depois disso temos aqui para falar de Ciel3 ativo que está em tendência de baixa no curto prazo, mas ganhou bastante força aqui para cima. Cheguei a recomendar uma compra que não foi executada, não foi acionada aqui, se ela conseguisse, se ela abrisse caindo e revertesse rapidamente para cima. E agora ela fez aqui um movimento de correção, podendo gerar agora um fundo ascendente. Então, a partir do próximo pregão, dependendo do que ela fizer aqui no início do próximo pregão, rompendo principalmente essa região dos 31,01, seria uma tentativa de comprar um fundo ascendente em cima desse ativo, na expectativa que essa recuperação do papel seja um pouco maior do que atualmente ela vem fazendo ali pelo gráfico semanal. Transmissão Paulista, TRPL4, ganhou bastante força no pregão de hoje, ativo que está em tendência de alta no curto prazo, está em uma região de suporte bem significativa e dentro dessa região de suporte gerou um baita engolfo de alta no pregão de hoje. Se conseguir romper principalmente uma região aqui em torno de 47,30, aumenta a chance de dar prosseguimento à sua tendência de alta, vem aqui a romper até essa região dos 47,83, seria uma das possibilidades de entrada, e a segunda forma de entrada, depois que ela romper essa região de 47,30, gerar ali fundo ascendente pelo G60 também seria outra alternativa de compra em cima de Transmissão Paulista, TRPL4. BBAS3, cheguei a recomendar a venda dentro do que já tinha mencionado no pregão anterior. O ativo, a venda foi se perdesse os R$13, ou se perdesse 13,01, se oscilasse abaixo dos R$13, já abriu em cima dos R$13, venda executada no início do pregão. Só que observe o que ela fez lá no G60. Eu vou jogar até no G10, fica mais claro aqui de entender. Ela fez isso aqui, uma pancada para baixo no início do pregão, ou seja, do ponto de entrada para esse nível aqui, 2,3%, e nos 10 minutos seguintes ela devolve tudo. E aí eu fiquei monitorando o gráfico de 60 minutos. Depois que ela devolveu tudo, já foi algo negativo. Se ela voltasse aqui, se ela rompesse essa região, já seria pior ainda, e principalmente se ela voltasse a bater na faixa dos 13 e 12, que foi um ponto que eu defini para mim, que se voltasse para esse nível, eu encerraria a posição. Então, quando o papel volta aqui para cima, mesmo que não tenha batido no stop que eu defini, é como se ela tivesse bagunçado o que eu gostaria de ver, e aí ficou difícil de fazer uma leitura depois em cima do que ela estava fazendo, e eu decidi encerrar essa posição em BBAS3. Foi uma operação que trouxe uma perda de 0,92% e no capital isso representou uma redução de 0,17%. É um ativo que ainda vou ficar atento para o próximo pregão, visto que gerou essa queda, gerou aqui esse movimento mais lateral, está em cima de um nível de suporte importante, a reação foi forte para cima. Se não confirmar essa reação, ou seja, uma formação semelhante de um martelo, e gerar alguma sinalização mais relevante para baixo pelo G60, volta a pensar aí a possível entrada na ponta vendedora em cima de Banco do Brasil.
Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.